Não, meu Senhor, não estou embriagado, a tua serva está amargurada de espírito. Eu estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. Está preparado para dar glória a Deus? Quanto tempo ela pedia e nada acontecia? No dia que a humildade dela depois da oração foi testada, ela foi aprovada. Quando ela honra a liderança estabelecida por Deus, da boca dele sai a profecia. Que Deus conceda a tua petição. Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. É bom estar de volta a esta casa para reunidos cultuarmos a Jesus e pregar a sua bendita palavra. Por favor, abra comigo sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Essa mensagem tem um tom muito especial para a minha vida e principalmente hoje. Eu estou aqui com a minha família, minha esposa e meu filho. Rapidinho, não vou cansar vocês. Quando chegamos no aeroporto, o Eliseu Filho pediu para entrar no carrinho. Eu coloquei ele no carrinho e ele não queria deitar de jeito nenhum, ficou de joelho. Eu falei, rapaz, tu tá crente demais, tô orando o dia todo aqui nesse carrinho. A Luana, misericórdia. Outra vez que ele ficou de joelho, veio a Esther. E agora à tarde, saindo do hotel, entrou no carrinho e ficou de joelho de novo. Aí eu falei, é porque Deus está confirmando a palavra de hoje à noite. Vamos falar sobre oração. Aí eu cheguei aqui, porque são muitos lugares que eu ando, então às vezes eu tenho dificuldade de lembrar. A Luana lembra muito. Eu tenho dificuldade, pois são muitas igrejas, muitos lugares. E eu reconheci o lugar desde quando passamos ali na porta. Aí eu chamei o Ted. Cadê o Ted? Tá ensaiando. Falei, cadê tu? Ele, o pastor, eu tô ocupado, tô ensaiando aqui embaixo. O Samuel nasceu. Foi marcante para mim, porque da outra vez que estivemos aqui, o casal chorou pra gente dentro do carro. Enquanto a Luana contou o testemunho dela, chorando de alegria, eles nos contaram suas dificuldades em engravidar e em gerar. E a Luana pediu que parasse o carro, colocou as mãos. Eu pedi para a Luana colocar as mãos no ventre da esposa do Ted. Oramos, clamamos, pegamos o telefone pessoal deles e continuamos a orar. E o Samuel nasceu. Eu estou muito feliz. E é mais uma confirmação de Deus para essa mensagem nessa noite. Eu tenho plena certeza que Deus vai nos despertar a orar mais hoje aqui. Capítulo 1 do livro de Samuel. Versículo 9 diz: Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Capítulo 2, por favor.
capítulo 2, a partir do versículo 1. Então Ana orou e disse, Ana fez o quê? Então Ana orou e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Aqueles que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, pois desde os céus o Senhor trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Glória a Deus, glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Eu quero pregar, subordinado ao tema, as dimensões da oração de Ana. As dimensões das orações de uma mulher amargurada e desta mesma mulher alegre. Esta mulher num estado de petição e no estado de gratidão. Eu também tenho um tema em livro da minha autoria, queridos. Depois da pregação estará disponível o tema A Cruz de Cristo. As orações de Ana nos levam a algumas dimensões espirituais, a nos desligarmos daquilo que pensamos ser orações corretas. A oração de Ana é uma oração que é confirmada no Novo Testamento, tem respaldo da inspiração bíblica para a igreja cristã, por ser confirmada, citada e referenciada no Novo Testamento. A oração de Ana é uma oração muito conhecida, muitos de nós pregamos, cantamos sobre essas orações, principalmente a primeira, que está no capítulo 1. Quais são as dimensões dessas preciosas orações? Em primeiro lugar, a oração de Ana nasceu no secreto. Israel está num período de crise espiritual, política. Não há temor a Deus diante dos ministros que auxiliam o ministro oficial, que é o sacerdote Eli. O capítulo 3, enquanto Samuel é uma criança, diz que era rara as manifestações divinas através de visões, profecias e palavra de Deus. O caráter dos auxiliares da tenda em Siló era tão sujo que eles são chamados de filhos de Belial. E nesse momento de crise política, espiritual, o texto nos apresenta uma crise familiar. Um homem chamado Eucana tem a sua esposa, que é Ana, e uma concubina, Penina. Penina é considerada
a mulher que pode dar à luz a Eucana, porque Ana não pode gerar. Não é algo sancionado por Deus. Sempre houve transtornos, sempre houveram transtornos nas famílias de homens que quiseram se adaptar a esse costume cultural de que quando sua esposa não gerava, ele tomava posse de outra. Leia Gênesis 16 ao 18, você verá o sofrimento no lar de Abraão. Leia a história de Jacó, Gênesis, a partir do capítulo 30, você verá quantas angústias no lar de Jacó. Veja, na casa de Eucana, a disputa, a contenda entre Penina, de Penina para Ana, não entre Penina e Ana. Ela a provocava excessivamente, capítulo 1, versículo 6. Ela é chamada de rival, e o propósito de Penina era irritar, tirar a paz da verdadeira esposa, mulher sábia e temente a Deus. Ana sentia o peso da maldição cultural, seu coração rejeita, mas é preciso se submeter para que um escândalo não aconteça, o nome de Deus não seja envergonhado. E ela suporta, óbvio, porque ela tem uma vida de oração. Para que a oração de Ana nos ensine, é óbvio que ela já tinha uma prática de oração. Nós sabemos que a prática conduz à perfeição. Jamais essa seria uma oração exemplar se fosse simplesmente a primeira oração de Ana. Ana sobe com seu marido ao culto, até a casa do Senhor, e diz o texto que, como de costume, comeram, beberam, festejaram, mas enquanto todos se alegram, Ana se retira. E diz o texto que ela se isola, vai a um local separado, com amargura de alma, chora abundantemente, e o texto cita que alguém a observa, que é o sacerdote Eli, enquanto ele está assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo. A oração secreta de Ana é mais do que ambiente. A oração secreta de Ana é também internamente, num período em que já havia falado muito. Então ela projeta simplesmente orar com amargura de alma, crendo que o Deus que ouviu suas palavras também está vendo como está a sua alma. Versículo 7, ela de tanta tristeza não não come, apenas chora. Versículo 8, seu marido tenta lhe dar uma palavra de consolo. Então ela se levanta no versículo 9, e fisicamente, antes de internamente, ela vai a um ambiente secreto, a um ambiente isolado da festa, e vai falar com Deus. Quantos de nós já não derramamos nossa oração secreta? Deus e você, e mais ninguém. Isaías 26:16 diz: ó Senhor, na angústia o teu povo te busca, e quando a tua correção vem sobre eles, eles derramam a ti a oração secreta. É aquela oração que ninguém ouve no microfone, que ninguém ouve em casa. Foi só você e Deus no quarto, foi só você e Deus no carro, foi só você e Deus na garagem, foi só você e Deus no banheiro, foi só você e Deus debaixo da escada. A oração secreta. Marcos 1,35 diz que muito cedo, ainda escuro era, Jesus foi a um lugar deserto e ali orava. Atos 16 diz que Paulo procurava um lugar isolado para orar.
e achou à beira de um rio. Queridos, queridas, nós podemos falar com Deus enquanto a gente faz qualquer coisa. Dificilmente será ouvirmos a voz de Deus enquanto a gente faz qualquer coisa. Precisamos aprender a separar um ambiente, um momento de paz, sem barulho, sem companhias, que você confie que naquele momento você está na sala do trono, como diz o escritor aos Hebreus, que pela graça você tem acesso livre e às vezes sem expressividades. Você entende que o segredo da oração é a oração em segredo. Se a gente não consegue crescer na intimidade com Deus, nos silêncios da nossa vida, se a gente não consegue praticar a contemplação, que é você meditando em Deus, no que Deus tem dito, no que Deus tem feito, no que Deus precisa fazer, a gente ainda é imaturo se não desenvolvemos essas atitudes diante de Deus. Em segundo lugar, Ana expressa uma oração humilde. Ela vai orar e diz no versículo 11: fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, uma vez, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, duas vezes, mas a tua serva, três vezes, deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana vai orar e ela sabe que o fato dela orar não a estabelece como autoridade diante de Deus. Não. Quando ela vai orar, ela diz: eu sou a tua serva. Eu queria entender o porquê de muita gente que às vezes tem períodos de oração e mesmo assim a soberba é latente na sua alma, até enquanto ora. Algumas pessoas, por imaturidade, já viu que tem gente que vai orar e começa a querer dar aula de teologia para Deus? Querido Deus, eterno Pai, é pelo beneplácito da escatologia, da soteriologia, que eclesiasticamente falando, eu, pastor fulano de tal, estou aqui agora. Enquanto Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, quando fores orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O nome santo é dele, o reino é dele, a vontade superior é dele. Aí vem a humildade: perdoa nossas dívidas, eu sou pecador, me dá pão, eu sinto fome. Se você leva uma vida de oração, a humildade será algo real na sua vida. Aquele que não precisaria orar, encarnou e entre nós orou. Se você pode descobrir outros motivos pelas orações de Jesus, que maravilha, mas eu vejo como extremo exemplo de humildade. Jesus não era um homem entre os homens, falando de Deus a esses homens, não. Jesus era o próprio Deus entre os homens, falando de si mesmo a esses homens. E mesmo assim, levava uma vida de oração. E no Getsemane, na sua oração, que por causa dela teve Calvário,
não tem redenção no Calvário sem humildade no Getsêmani. E foi lá que ele disse que seja feita, não a minha, mas a tua vontade. Ana, quando vai orar, por 3 vezes ela diz: sou serva, sou serva, sou serva. Isso indica que você não ora para mudar a vontade de Deus. Se você é servo, primeiro, você ora para se adequar. Segundo, você ora para saber. Terceiro, você ora para que Ele te use no cumprimento da vontade dEle. Esse é o poder da oração de Ana, e é o poder da nossa oração. Qual, pastor? Humildade. Porque quando ela diz assim: me dá um filho varão, é porque não poderia ter um líder, sacerdote, mulher. Não era mulher, era homem. Quando ela diz: não passará navalha sobre sua cabeça, ela está dizendo: ele será totalmente consagrado a ti, nazireu. Poderia ter nazireia, mas não na dimensão que Samuel seria: profeta, juiz e sacerdote. Juíza, sim. Nazireia, sim. Profetiza, sim. Sacerdotisa, não. Ela, quando se submete à vontade de Deus, Deus diz: era isso que eu queria ouvir. Porque quando você ora, você não cria a vontade, não, Ele é onisciente. Quando você ora, você entra dentro do plano. E ninguém faz parte do plano de Deus em soberba. Por que eu digo que Ana entrou dentro do plano? Havia uma crise espiritual. O sacerdócio estava falido. Havia uma crise política. Os juízes estavam falidos. Havia crises familiares. Não tinha profeta para corrigir as famílias. Aí ela ora e diz: me dá um filho varão. Não vai passar navalha na cabeça dele, vai ser consagrado a ti, não vai ser filho de Belial. Ele viverá na tua casa, vai ser sacerdote. Ele vai servir a tua casa, vai ser profeta. Quando ela ora com humildade, ela se adequa à necessidade da nação. Ela se adequa à necessidade da igreja. Ela se adequa em oração à necessidade espiritual do povo. Então entenda, isso é igualzinho quando você ora em nome de Jesus. Quando a gente acaba de orar e diz assim: em nome de Jesus, amém, você não acabou de usar uma varinha mágica, agora vai acontecer o que eu pedi. Não! Quando você orou em nome de Jesus, sabe o que foi que aconteceu? Você acabou de dizer assim: se Jesus pedisse o que eu pedi, vai ser feito. Você não pode falar em nome do pastor Roberto sem ele autorizar. Eu recebi uns jovens lá em casa para fazer churrasco. Cadê a coca, pastor? Eu falei: vai comprar. Onde a gente vai comprar, pastor? Pode ir lá na esquina. Fala para a mulher que mais tarde eu passo lá e pago. E foram na esquina. E passa coca e passa guaraná. E o engraçadinho pegou um corote. É corote, coró, sei lá, um negocinho redondinho de cachaça. Sempre tem, né, o tribuladozinho. Mas para me provocar, para me irritar. E colocou no meio do guaraná, da coca. E colocou. E a mulher foi passando, e quando chegou na cachaça, ela disse: que é isso? É pastor Eliseu. Ela: pastor Eliseu não. Ele estava brincando, claro, mas ela não sabia. Quando eles me contaram a história, eu falei: é isso aí que é orar em nome de Jesus. Como assim, pastor? Estava todo mundo rindo, a gente estava brincando e tal. Mas isso é orar em nome de Jesus. É quando você ora aqui embaixo e diz: em nome de Jesus, amém. Aí Jesus lá do céu olha para o pai e diz: em meu nome não. Eu não pediria isso. Eu não pediria isso. Por isso que
que a gente reclama? Eu oro, eu até coloco o nome de Jesus e não acontece, porque o nome não é uma mágica. Quando você ora em nome dele, você está se conectando à pessoa dele, e quando você se conecta à pessoa dele, você está colocando o caráter dele em voga. É se ele quer, é se ele faria, é se ele pediria, se o Pai for glorificado. Aí você orou como servo. Senhor, se atentamente atentares, se benignamente atentares para a aflição da tua serva te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela está dizendo: eu vou devolver. Olha que mulher inteligente, pensa para orar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha a inteligência dela. O Senhor me dá e eu devolvo para tu. É serva. Ela está dizendo: o que vem de ti, volta para ti. Porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Irmão, orar é se adequar ao plano. Eu vou orar ali para falar minha vontade para Deus. Desce do trono. Orarei para que por misericórdia ele me adeque à vontade dele, para que por misericórdia ele me use dentro do plano dele. Eu não estou entendendo nada, está doendo, está amargurada a minha alma, mas eu vou orar. É só na oração que ele me coloca dentro do plano. Essa oração de Ana é uma oração resposta. Você precisa ter oração resposta. Tem gente que a oração dele é só pedido, não é pecado. Eu estou dizendo que você tem que ter oração resposta. Meus irmãos, estamos, já foi dito aqui, e a gente passa por isso novamente. Estamos precisando de uma ajuda para um projeto missionário. Aí você ora: Senhor, me usa. Senhor, me ajuda a ajudar mais. Senhor, eu estou há tanto tempo dando o mesmo valor na obra missionária. Abençoa a minha renda, eu quero dar mais. Você está orando para ser resposta. Lembra do que eu disse e repito? A nação está em crise. Precisa de um homem para resolver a crise. Aí ela ora e diz assim: eu quero um homem diferente. Eu quero um homem que não vai passar navalha na cabeça dele. Eu quero um homem que vai ser devolvido a ti. Eu quero um homem que vai crescer na tua casa. Se a nação precisava de um homem diferente, ela diz assim: eu quero ser a mãe desse homem diferente. Oração resposta. E o que ela gerou foi a resposta para a nação de Israel. Deus não abençoa quem pede só para si. Evangelho não sou eu, evangelho somos nós. Para Ana, Deus deu mais 5, depois que ela entregou Samuel para ser uma bênção para o povo de Deus. A gente precisa orar em prol do coletivo. Por essa causa, disse Paulo, me ponho de joelho. Qual causa? Para que o Senhor vos fortaleça em vosso espírito. A sua oração tem que ser uma resposta. Por quê? Porque quando você ora pensando em outros, você está sendo um instrumento de Deus através da intercessão. Irmão, Samuel nem havia nascido, já tem alguém orando por ele. Quando ele cresce, ele se torna o quê? Sacerdote, aquele que ora pelos outros. O fruto da oração é alguém que ora pela nação. A oração de Ana era uma resposta para Israel, porque Israel clamava: cadê as profecias? Cadê o juízo de Deus?
Cadê a liderança de Deus em nós? E não tinha. Aí o que ela pede já é uma resposta. Você está entendendo isso? Quando você canta, você se assemelha a anjos. Quando você prega, você se assemelha a apóstolos. Mas só quando você intercede, você se assemelha a Jesus. Jesus não está cantando hoje, nem está pregando. Ele está à direita do Pai, intercedendo por aqueles que se chegam a Ele. Que Deus me use como resposta para essa nação. Que Deus te use como resposta para essa nação. Você é a resposta para o seu marido, minha irmã. Você é a resposta de Deus para sua esposa, varão. Você, filho, é a resposta de Deus aos seus pais. Você, pai, mãe, é resposta de Deus para seus filhos. Por que Deus tem que trazer gente de longe para converter esposa, esposo, filhos? Por que Deus tem que trazer gente de longe para ser bênção para sua família? Se você é o sacerdote no lar, se você é a profetisa no lar, se você, filhão, é a flecha, se você, filha, é a flecha que Deus colocou na aljava do guerreiro que é seu pai. Mais próximo da minha esposa sou eu, mais próxima a mim é ela. Por que eu preciso de profeta? Para ficar revelando, se tem ela para me corrigir, se tem ela para dizer ora mais, estuda mais, se humilha mais. Nós temos que ser resposta de oração dentro da nossa casa. Senhor, o Senhor vai me dar um filho, resposta da minha oração. Mas esse filho que o Senhor me dará é resposta para a nação. Porque ele vai crescer na sua casa. Se ele vai crescer na casa de Deus, ele vai ser ministro. Se ele vai ser ministro, ele vai liderar o povo de Deus. Que Deus nos direcione a ter orações, respostas. Primeiro, secreta. Segundo, humilde. Terceira, oração que é resposta. Quarta, oração que se revela no caráter. Porque tem gente que orando é um santo. Aleluia. Tomara que não desista de orar, né? Para ver se a santidade da oração gruda nele. Porque orando ela diz assim, ela orando a Deus, orando a quem? Falando com quem? Falando com Deus, ela diz: sou serva, sou serva. Sou serva. Aí o sacerdote olha para a boca dela, porque ela está, não tem mais palavras, só dor. Aí ele olha a boca dela se mexendo, ele diz, ele interrompe a oração dela. Será que estava carnal esse pastor? A irmã está meio beba. Tá tudo bem, irmã? Até quando a irmã vai estar embriagada dizendo que está orando? A irmã está bêbada. Bebeu além do limite, hein, irmã? Aí, Ana, não, meu Senhor, não chames a tua serva de filha de Belial, não sou como teus filhos. Aquela que diz a Deus, sou serva, também diz ao pastor, ao líder, sou serva. Aí ele, opa, falhei, mas vou cumprir meu papel. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aí ela no 18, ache tua serva graça aos teus olhos. Segunda vez. Aí quando Samuel nasce, ela vai trazê-lo para cumprir o voto, que era dedicá-lo ao Senhor. Aí quando ela chega diante dele no versículo 26, ela diz assim: ah,
meu Senhor. Olha a humildade nas palavras. Viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. Lembra de mim, meu Senhor? Lembro, eu chamei tu de bêbada. Pois é, eu não estava bêbado, eu estava chorando por esse bebê. E eu vim apresentá-lo ao Senhor. Ele vai te ajudar no sacerdócio. Ela o chama de meu Senhor, porque aquela que é humilde em oração é humilde em pé. Aquela que demonstra humildade de joelhos demonstra humildade de pé. Ou seja, seja de joelho o que você é em pé. Fale para Deus suas falhas, fale para Deus suas mentiras, fale para Deus seus pecados, mas depois que Ele tratar com você, seja em pé o que você foi de joelho, adorador, sincero, fiel, temente e alguém que é cheio de Deus. A oração precisa refletir o nosso caráter, e o nosso caráter precisa refletir a nossa oração. Então nunca esqueça o que você é em pé, seja de joelho, transparente, fiel. Não, pastor, eu sou muito falho em pé. Então chega lá e fala: falhei de novo. Fala após mim, entra no teu quarto e fechando a porta, ora em secreto. Você já leu que em alguma outra versão está escrito assim: entra no aposento? A expressão aposento ali é diferente de nosso tempo de quarto e aposento. Aposento na linguagem de Jesus em Mateus capítulo 6 é dispensa. Entra na dispensa, que também é diferente do que é dispensa em nosso tempo. Em nosso tempo, em alguns locais, a dispensa é o local que você armazena os alimentos. Aqui também é assim? Ok. No tempo de Jesus, a dispensa era o lugar de se acumular as coisas quebradas. O meu sogro tem esse tipo de dispensa. Todo mundo tem a maioria das pessoas tem um quarto da bagunça. Quando as coisas não são descartáveis, ou seja, é descartável, mas você não quer descartar, você pode usar depois. Olha, seu filho precisou de um banquinho. Meu sogro vai lá na dispensa dele e pega uma madeira, outra madeira, um prego, outro tipo de prego, papapá, tá aqui seu banco. Precisou de um brinquedinho, ele vai lá e monta. As peças não tem nada a ver uma com a outra. Uma perna de uma cadeira de uma casa, a perna de uma mesa de outra casa, e monta. Assim era a dispensa. Quebrou a cadeira, joga essa parte lá dentro. Quebrou a perna da mesa, joga essa parte lá dentro. A pessoa entrava na dispensa quando o camarada não tinha o que fazer. Ele dizia: vou mexer com isso aqui. Não tinha internet, não tinha o que temos hoje. E ele ia tentando consertar as coisas quebradas. Aí Jesus olha para a igreja e diz: entra na dispensa e ora. E teu pai, você vai entender agora, e o teu pai que te vê, não é ouve. Mateus 6,6. Não é o pai que ouve, é o pai que vê. Porque quando Jesus manda entrar na dispensa, ele está dizendo que orar é mais do que falar, é fazer. Porque quando você ora, você está entrando na dispensa e está começando a expor as partes quebradas e começa a encaixar. Tudo que está fora você vai organizando. De que modo? Na oração, no ambiente das coisas quebradas e desorganizadas, irmão. Não há nada que na oração Deus não te dê capacidade para que não seja resolvido, consertado, amenizado, solucionado.
Então, se seu caráter tem muitas partes quebradas, volta para a despensa. Oração não é vitrine, púlpito é vitrine. Eu chego aqui e digo: eu vou pregar uma palavra que eu preparei, vou pregar uma palavra que está no meu coração, vou pregar uma palavra linda. Púlpito é vitrine. Agora lá no hotel, eu estava de joelhos dizendo: não sei o que vou pregar não, tem umas coisas perturbando na minha cabeça, o que é que eu prego? Não tenho nada para pregar. É lá a despensa. Você não pode chegar aqui: irmã, não mereço, mas eu estou aqui, né? Irmã, não canto nada, mas se eu errar é para Jesus, viu? Irmã, não estudei, nem li Bíblia, mas o que está na teia eu vou falar. Não, irmão, cala a boca e senta. Cala a boca e senta. Lugar de falar que não tem nada, que não é nada, que não pode nada, é lá no quarto da oração, é lá na despensa, irmão. Aqui não. Quando Ana está de joelho, o texto diz chorando. Quando Ana está de joelho, o texto diz amargurada. Quando Ana está de joelho, ela diz: não esqueça de mim. Quando Ana está de joelho, diz o texto, só batia os lábios. Mas quando o sacerdote fala com ela, aí, meu irmão, não é dispensa, é vitrine. Tua serva está derramando a alma perante o Deus do céu. Ah, irmão, mudou a postura, irmão. Vida de oração não é vida de coitadismo, para ver se as pessoas têm peninha de você. Dispensa, rasga a alma. Está de pé, evidencie o poder que a oração te dá. Ana ora, e quando Ana ora, seu caráter é provado. Bebe menos, minha irmã. Aí ela fala assim: não, meu Senhor, eu não bebi. Eu não bebi. Se você ler, ela não mente, porque o versículo 7 diz que ela não comia. Aí o marido dela pergunta no 8: por que você não come? Aí no versículo 9 ela se isola. Aí quando o líder diz que ela está embriagada, no 14, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho, ou seja, deixa a embriaguez passar, depois tu ora. Ela: não, meu Senhor, eu não bebi bebida forte, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Eu não derramei nada dentro de mim, porque eu estou me derramando diante de Deus. Está aí no versículo 15. Olhe para cá agora, por favor. Juízes 13. Um anjo aparece a uma mulher e diz assim: você é estéril e vai dar à luz a um filho. Aí o marido dela é ciumento. Ela chega para o marido dela e fala: um homem apareceu para mim e falou que eu vou dar à luz a um filho. E falou que eu sou estéril, mas eu vou ser mãe. Aí o marido: quem é esse homem? Bora orar para ele voltar aqui de novo. Aí orou, o anjo voltou. Aí quando o anjo voltou, ela disse: espera aqui que eu vou chamar meu marido. Aí o anjo esperou, ela foi lá: Manoá, o homem voltou. A Manoá vai: foi você que falou para minha mulher que ela vai dar à luz a um filho? Sim, fui eu. Qual o comportamento? O que devemos fazer para criar um menino? Sabe qual foi a resposta do anjo? Eu já falei para ela. Ela não deve beber bebida forte, porque ela vai ser mãe de Nazireu. Ana é extraordinária. A mãe de Sansão não pode beber bebida forte, porque ela será mãe de Nazireu. Quando Ana sobe ao templo, ela já está projetando orar e pedir a Deus um Nazireu. Quando ela vai orar, ela
diz: Senhor, me dá um nazireu. Quando ela acaba de orar, o sacerdote diz: tu bebeu? Ela diz: claro que não. Mãe de nazireu não bebe. Eu já estou me comportando conforme o meu sonho. Se eu pedir nazireu, eu tenho que me comportar como mãe de nazireu. Você pede coisas grandes, mas não lê nada de grandeza. Você pede um casamento abençoado, mas qualquer um serve para você. Você pede uma moça de Deus, mas qualquer uma serve para você. Você pede unção para pregar, para ser ministro, mas não anda como obreiro, não lê nenhum livro teológico, não se comporta conforme o sonho. Está difícil, irmão, ter credibilidade esse tipo de gente. Se Ana está querendo nazireu, ela vai se comportar como quem é mãe de nazireu. Se comporte conforme suas orações. Eu dizia para minha mãe que eu queria ser pregador. Eu dizia para o meu pai que eu queria ser pastor. Oração. Minha mãe era dirigente de ciclo de oração. Bora para a igreja orar comigo. Todo dia meu pai perguntava: orou quantas horas hoje? Leu quantos textos da Bíblia hoje? Por que você está andando com esses meninos? Por que você voltou da escola com um chitão de menina do seu lado? Você é pastor, você é pregador. Por que você na hora da palavra estava conversando? Quando você for pregar, você vai querer que as pessoas fiquem assim? Se você ora para ser um grande homem, se vista como homem. Fale como homem. Se você ora para ter relacionamentos saudáveis, escolha bem suas amizades. Águia não anda com galinha. Reflita seu desejo. Quando a oração dela é testada, ela respeita a sua liderança. A maioria das Assembleias de Deus, os crentes que mais são de oração, de monte e do manto, são os que mais desrespeitam pastores. Eu coloco é no joelho. Aqui o negócio é no joelho. Tu tá bêbada, irmã? Como é que é? Como é que tu fala assim com a mulher de Deus? Como é que tu fala assim com a vaza de Deus? Eu cana, meu bem, bora mudar de igreja. Bora para o chip, bora. O pastor não respeita nós. Não, meu Senhor, não estou embriagado. A tua serva está amargurada de espírito. Eu estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. Está preparado para dar glória a Deus? Quanto tempo ela pedia e nada acontecia? No dia que a humildade dela depois da oração foi testada, ela foi aprovada. Quando ela honra a liderança estabelecida por Deus, da boca dele sai a profecia. Que Deus conceda a tua petição, que Deus responda a sua oração. Olha o resultado. Isso é no capítulo 1, versículo 17, que o Deus de Israel te conceda a sua petição. Primeiro resultado, versículo 18: seu semblante já não era triste. Eu falei com Deus e recebi uma palavra profética. Pode falar, Penina. Pode falar, Penina. Pode falar. Pode falar. Olha o versículo 20. E sucedeu que um tempo depois, Ana concebeu e deu à luz a um filho e o chamou Samuel, porque dizia: tenho pedido ao Senhor. Olha o processo. Tenho pedido. Não é pedir, é tenho pedido. Era um processo, era uma vida de oração, era uma campanha. Quando o respeito foi demonstrado, a possibilidade se tornou realidade. A porta abre, ela gera. Penina tinha filhos, filhas. Fala o nome, fala o nome, fala o nome.
Ana, primeiro que nasce. Samuel, profeta, juiz, sacerdote. Aleluia. O que nasce na oração vem para ficar. O que nasce na oração vem para marcar. Ai, Deus não se envolve em relacionamento. É os net crentes, web crentes. Conversa com quem orou para casar. Conversa com quem fez propósito de oração para Deus colocar uma moça abençoada, um rapaz abençoado. Ele é soberano, ele se intromete onde ele quiser. Estava todo mundo perdido e indo para o inferno. Ele não pediu licença, ele encarnou e disse: eu sou a salvação, eu sou a porta, eu sou o caminho. Aí no capítulo 2, o menino já nasceu, o menino desmamou, ela cumpriu o voto, levou o menino para a casa do Senhor. Versículo 28, que é o último versículo do capítulo 1, diz assim: adorou ali no templo, na tenda. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta, o meu poder está exaltado, não há santo como o Senhor. No 3 ela profetiza para ninguém liberar palavras de altivez, igual a tribulada da Penina fazia. No 4 ela diz: o arco dos fortes foi quebrado, os que tropeçavam foram vestidos de força. Ela está dizendo: uma forte ficou fraca, a fraca ficou forte. No 5 ela diz: os fartos agora se entregam por pão. Quem podia muito hoje não pode nada, mas agora cessaram os que eram famintos. Ela está dizendo: os necessitados foram abastecidos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos. Meu Deus, a mulher queria mais 6, aí Deus deu só mais 5. O Senhor tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. Ele está dizendo: é Ele que controla a vida. Levanta o pobre do pó. Ela está dizendo: desde quando eu me humilhei, Ele me exaltou. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Ela está dizendo de Samuel, que seria aquele que cuidaria de reis. Foi ele que abriu a porta do reinado para Saul, Davi. Do Senhor são os alicerces da terra, assentou-se sobre eles o mundo. A irmã Ana era criacionista, né? A faculdade esquerdista não dominou a mente dela, não. Os pés dos seus santos o Senhor guardará. Ela está dizendo que Deus preserva aqueles que são dele. Porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Ela está dizendo: um dia os ímpios reconhecerão que sua voz não será ouvida. O homem não prevalecerá pela força. Ela está dizendo: a minha bênção não veio pela minha própria capacidade, veio pela providência divina. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, dos céus o Senhor trovejará sobre eles. Ele julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aqui ela já está apontando para o Messias. Ela está olhando além de Samuel e diz que um dia ele virá julgar, será rei e será o Messias reconhecido em toda a terra. Eu gostaria que toda a igreja dissesse algo após mim. Diga: a oração me torna um referencial. A nossa geração tem muitos influencers, pessoas que influenciam outras pessoas através das redes sociais. Mas na igreja, essa não é a regra. Referência no reino de Deus é gente de oração. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de falar a última oração de Ana. Olha a oração de Maria em Lucas 1,46. Só quem está ligado vai conectar a oração de Maria com a oração de Ana. Olha como é que Maria ora em Lucas 1,46. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ele atentou na baixeza da sua serva. De agora em diante as nações me chamarão feliz. Fez grandes coisas o poderoso,
Santo é o seu nome. Sua misericórdia de geração a geração sobre os santos que o temem. Com o seu braço ele agiu valorosamente, dissipou os soberbos, tirou dos tronos poderosos, elevou os humildes, encheu de bem os famintos e disse aos ricos: voltem para casa vazio. Auxiliou a Israel, se lembrando da sua misericórdia. A oração de Ana é referência para a oração de Maria, a mãe do Salvador, a mãe do corpo do Salvador, que Maria não é mãe de Deus, é mãe do corpo do Deus encarnado. A oração da mulher agraciada, a oração da mulher mais privilegiada do Novo Testamento, porque não dizer de toda a Bíblia, reflete, ecoa, traz à memória a oração de Ana lá atrás. Se você quer ser referência para essa geração, você precisa ser homem, você precisa ser mulher, você precisa ser jovem, moça de oração. No reino de Deus não há referência que não seja de oração. Eu encerro agora. Olha o que os grandes homens de Deus falaram sobre oração. João Bani: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado. Eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Von Steden disse: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Spurgeon disse: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Deus queria avivar a nação, Ele despertou Ana para orar. Hudson Taylor disse: quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, quem trabalha é Deus. Olha o que Samuel Chadwick disse: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, ele não teme o trabalho, ele não teme a religião de quem não ora. Ele ri de nossa labuta, ele zomba de nossa sabedoria, mas ele treme quando a gente ora. Alguém disse que a fé é onipotente apenas quando está de joelhos. Irmão, antes de Samuel nascer, Ana orou. Isso é dependência. Depois que Samuel nasceu, Ana orou. Isso é gratidão. Mas antes e depois que Samuel nascesse, Ana já orava. Isso é comunhão. Alguém me perguntou: pastor, dê 2 conselhos para quem quer crescer no ministério. E eu disse: eu só dou um conselho. Ele perguntou: qual? Eu disse: leia sempre. Não deixe de orar nunca. Fique em pé comigo, dando glória a Deus.